Eu espero que a aula passada não tenha assustado o pessoal não, tá? Que a semana passada nós colocamos a visão do que é Deus, de acordo com Ramana. E essa visão, esse conceito de Deus, realmente ele é... Para quem já tem uma certa conhecimento da espiritualidade mais profundo, não dói muito não é tão difícil de engolir não. Mas chegar em... Vou falar o seguinte, agora eu chego lá numa igreja evangélica e grita que Deus não existe. Eu apanho, né? E no fundo o que ele quer dizer é isso mesmo. Que Deus é uma criação do homem. E não que Deus criou o homem, é o homem que criou Deus. Pela má compreensão de si próprio. Quando nós temos a compreensão de que, boa noite, que Deus está dentro da gente, quando chegamos no estado sem ego, onde o ego realmente foi totalmente extinto, então não há diferença nenhuma entre eu e Deus. Toda a diferença entre nós e Deus atualmente é em função da má compreensão de que o ego é uma coisa e Deus é outra. O Ramana diz que esse é o verdadeiro pecado original. O pecado original é você se julgar ser um ser separado de Deus. Enquanto essa compreensão de que você é um e Deus é outro estiver presente na nossa vida, então nós estamos incorrendo no pecado original, na ignorância original. Então essa é a compreensão, que a verdadeira realização não é algo a ser adquirido, é algo a ser jogado fora. E o que é para ser jogado fora? O ego. Enquanto o ego estiver presente na nossa vida, nós somos seres limitados. Quando o ego não estiver mais presente na nossa vida, nós somos seres ilimitados, infinitos. Então é nesse sentido que ele coloca a afirmação de que esse Deus que a gente procura, alguma coisa separado de nós, se existe alguma coisa separada de Deus, então Deus não é onipotente, nem onipresente, nem onisciente. Então essa é uma compreensão difícil de ser aceitada. Porque a grande maioria, eu vou dizer que a totalidade das religiões ensinam claramente que você é um e Deus é outro. Que você vai estar sempre rezando para que alguém faça alguma coisa a teu favor. E a filosofia Advaita diz que não. Enquanto você está rezando para alguém fazer alguma coisa para você, é porque existem dois. Então a existência de dois, a conclusão nossa é que o maioral, por mais que esse Deus seja grande e eu pequenininho, nessa compreensão, mas eu sendo pequenininho e separado dele, então ele não é onipresente. Então esse é o ensinamento mais difícil da gente captar e de aceitar. Porque tem muitas formas de aceitar isso de uma forma errada. O ego, quando aprende isso, ou sou onipotente, sou onipresente, ou sou maioral. Então o que está acontecendo? O ego se infla. Então é uma compreensão errada desse fundamento. Então a gente tem que reavaliar, sentir realmente, mergulhar no interior, começar a perguntar quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu. Porque através do quem sou eu, o nosso objetivo efetivamente é eliminar o ego. Enquanto o ego é presente na vida, nós estamos afastados da realidade. Nós só vamos chegar na realidade quando o ego não mais existir. E, obviamente, o ego vai espernear de todas as formas possíveis para manter o poder sobre nós.
Mas o ensinado é claro, nós temos que uma hora levar isso um pouco mais a sério e começar, através do quem sou eu, voltar para dentro. E nesse retorno para dentro, gradativamente a gente vai purificando a mente, e a mente ficando um pouco mais tranquila, quem sabe realmente o infinito começa a recuperar aquilo que é dele por direito. O ego é um usurpador. O ego é algo que não existe, é um fantasma que tomou conta de nós. O ego é simplesmente um conjunto de pensamentos que entrou na nossa cabeça e nós aceitamos isso como realidade. Então o Osmir é realidade. Ou o Edson é realidade. Qualquer um de nós assume isso é realidade. O Marco é realidade. Então isso é o ego que tomou o lugar de quem de direito, que é realmente do ser real. Então, enquanto o ego estiver presente em nossa vida, o ser real não efetivamente toma posse daquilo que é dele de direito e é ele realmente. Então, foi esse o tema que nós falamos muito a semana passada, colocando essa posição para a gente começar a mergulhar cada vez mais e trabalhar em prol de realmente acabar com o ego. Agora, o trabalho de acabar com o ego é quase impossível. Ele é quase impossível porque nós fazemos o trabalho de acabar com o ego com a nossa mente. Mas a mente é o próprio ego. Então é como se fazer um suicídio. Então, enquanto a mente estiver capitaneada para acabar com o ego, nós não vamos vencer. Então, como nós vamos realmente fazer esse trabalho onde a mente boicota, ela não permite que a gente acabe com o ego. Como eu falei, é como se a gente se suicidasse. Nós somos o ego. Então aí vem a prática. É o Maha Yoga. É mergulhar dentro de si. Porque essa mente que gera pensamentos, e esses pensamentos a gente se identifica com eles, se torna o nosso ego, ela é irreal, mas ela é real. Ela é irreal no sentido de que ela não tem existência por si própria. E ela é real porque a mente é um reflexo da consciência maior. Então, se a gente achar a fonte de quem gera a mente, então aí sim nós vamos conseguir vencer o ego e vamos ir direto na fonte. Para que beber água suja aqui? Se você pode ir lá na nascente e beber uma água limpa. Então caminhe até a nascente e beba água limpa. Então a Maha Yoga, que o Ramana ensina, é isso. Achar a fonte do ego. Enquanto nós estivermos tratando do ego eliminar a si próprio, nós não vamos ter sucesso. Quando nós acharmos a fonte do ego e ver que a mente, que é a fonte de todos os pensamentos, ela tem uma origem. E quando a gente acha a origem dela, o nascedouro dela, se a gente mergulhar nessa nascente, o ego desaparece. Esse é o ensinamento da Maha Yoga. Então, o quem sou eu, o quem sou eu, o quem sou eu, é uma tentativa de realmente você achar onde é essa fonte. E quando você achar a fonte, ter a coragem de mergulhar nessa fonte, aí sim é o fim do ego. Aí é o Advaita. Aí não existe nada separado, tudo é Deus. Então o ensinamento é esse. Então não adianta a gente brigar muito com a mente. Então a grande maioria das outras filosofias, inclusive, por exemplo, podemos falar até do caminho devocional. O caminho devocional é um caminho da mente. Enquanto você é devoto, seja de quem for, do Buda, do Cristo, do Krishna, seja de quem for, você é devoto, você é um e o outro é outro. Ou seja, esses caminhos são caminhos do mundo.
Não que não leve à realização, podem levar também. O maior expoente disso é o Ramakrishna. O Ramakrishna era um grande devoto da Grande Mãe. E a devoção dele era tão profunda, mas tão profunda, que ele vivia em êxtase direto. O êxtase pela Grande Mãe. A Grande Mãe é realmente o Deus criador do mundo da natureza. E ele chegou num ponto de tal amor para a Grande Mãe, que tudo que ele via era a Grande Mãe. Ele vivia com os olhos chorando direto de amor pela Grande Mãe. E ele fez a realização por este caminho. Então leva também, né? Mas para levar lá esse caminho da devoção, o mais difícil é a entrega. A entrega tem que ser absoluta. Aquela frasezinha, não mais a minha vontade, mas a sua vontade, tem que ser integral. Integral. Quando chega num ponto de que não mais a minha vontade, a tua vontade é integral, então você mergulhou também na origem. Mas o ego, o mundo, tem atrativo demais. Quem vai fazer uma entrega total dessa forma? Que nem o Ramakrishna fez. É difícil. Como é que é? Sim. Cristo, né? Quando ele fala. É, certo. Isso. Não mais a minha vontade, mas a sua vontade. Isso. Essa é a entrega. Então você vê essa entrega em alguns seres. O Jesus talvez seja uma delas. Não sei se ele chegou nesse ponto de entrega total. É ensinado que muitos seres que se aproximam disso, e o karma deles, ou o dharma deles, é continuar no mundo para ajudar quem ainda não tem essa compreensão, esses seres não têm entrega total, eles ainda estão presos no mundo. Embora estão muito perto de. O Buda é a mesma coisa, é ensinado que é a mesma coisa. O dharma dele, o caminho dele, realmente é de permanecer durante esse grande ciclo aqui para ajudar realmente os seres que não compreenderam ainda. É um caminho muito bonito, é muito legal, mas ele fica preso, né? O Ramakrishna é ensinado que tudo ele via a Grande Mãe, tudo a Grande Mãe. O último estágio para ele vencer realmente a Grande Mãe, ela aparecia para ele em imagens. Então, dentro dele veio uma ordem, quebre a imagem. Ele pegou uma pedra e quebrou a Grande Mãe e pronto, ele conseguiu se liberar do mundo, né? Mas esse é o que estou falando tudo isso, porque esse é o caminho do Ramana. Quando o Ramana ensina, então, o caminho da devoção leva lá, sim, leva, mas a entrega tem que ser total e absoluta. Total e absoluta. Se você tiver o menor desejo, seja por coisa mais simples que for, se você tem um desejo, então não é a vontade de Deus, é a tua vontade, você está desfazendo o teu desejo. Se você tiver a menor aversão, por menor que seja, não é a vontade de Deus, que Deus é amor, Deus trata tudo igual. Então, se você tem o menor desejo e a menor aversão, a entrega não é total. Então, esse caminho é difícil. Ao passo que o caminho de você procurar a fonte e depois mergulhar na fonte, então você é mais fácil. Isso que ele ensina, acaba sendo mais fácil. Então ele diz que todos os outros caminhos são preparativos, você vai chegar até um determinado ponto, para depois chegar e fazer também o Atma Vichara e procurar e mergulhar na fonte. Ok, gente? Por isso que o ensinamento dele de que Deus não é o criador do homem, é o homem que criou Deus, é o mundo da mente. Então, enquanto nós estamos no mundo da mente, o Deus da natureza é uma realidade. É uma realidade. Deus da natureza está aí. Com o nome de Brahma, Vishnu, Shiva, seja o nome que quiser. Ishvara, Logos, primeiro Logos, segundo Logos, terceiro Logos, Pai, Filho e Espírito Santo. Cada um cria. Você vê que é a criação da mente. Cada um criou esse Deus. Então ele explica claramente que a personalidade é um sonho, não é realidade. Depois ele vem e fala que o eu superior, aquilo que a gente estuda tanto, que o eu superior,
ele vem e fala que também é sonho. A criação da mente também. Aí depois ele vem e fala que o mundo também é um sonho. O mundo não existe por si próprio. Tá? Aí depois ele vem e fala que Deus também não existe. É para quebrar a espinha de muita gente realmente nessa compreensão. Não é que ele está dizendo que Deus não existe, ele está dizendo que, na realidade, enquanto você está no mundo da mente, é isso aí. Você transcendeu do mundo da mente, tudo é unicidade. Transcendeu o mundo da mente, então quem é Deus? Nós mesmos. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre religiões, para a gente perceber a diferença que existe realmente entre espiritualidade e religião. Espiritualidade é muito profunda. Religião pode ser também ou não. Então Ramana, ele não se opunha a nenhuma religião, porque as pessoas que procuravam ele eram do mundo todo, era cristão, muçulmano, era budista, hinduísta, ele recebia todo mundo, tá? Filósofos, teólogos, quisessem discutir assuntos metafísicos com ele, ele se recusava. Porque quem quer discutir religião, quem quer discutir tudo isso? É o ego. Então, se ele entrasse nessas discussões, se Deus existe, Deus não existe, é dual, não é dual, Brahma, Vishnu, Shiva é melhor do que esse, melhor do que aquele, ele entrava nessas discussões todas. Então, ele não aceitava entrar nessas discussões. Tá? Tem que falar, o conhecimento real desses assuntos, o real do assunto, desses assuntos realmente, só vem com a iluminação. Tá? É pouca utilidade o saber teórico. Eu estou falando com vocês aqui hoje um monte de coisa, de mergulhar na fonte, etc. Mas tudo isso aqui, para a maioria de nós, é teórico. Isso aqui só vai ser realidade o dia que você experimentar. Enquanto não experimentar, é discussão estéril. Por isso que ele falava, o que adianta discutir tanto sobre isso se você não vai e não mergulha e não experimenta realmente e vai lá no final. Boa noite. Né? Então tem que experimentar. Esse é o lado. Religião, Deus, essas coisas, é para ser vivenciado, não é para ser discutido. Por isso que o Ramana realmente evitava esse tipo de discussão e falava que o conhecimento real desses assuntos é só com a experiência. Não é com discussão, não é com estudo, não é com essas coisas. Então ele falava que a religião envolve dois modos de atividade. Tem um horizontal, chamado de um horizontal e um vertical. Então, horizontalmente, a religião harmoniza e controla a vida do indivíduo de acordo com a fé e a moralidade. Então, a religião cresce na horizontal. Tá? Então, normalmente, a religião está ligada com a moralidade. A pessoa realmente cresce dentro do mundo e se torna um ser melhor. Mas fica preso no mundo da mesma forma, tá? E dando oportunidade de levar uma boa vida rumo a uma boa morte. Então, quem tem uma boa vida, o que acontece? Vai para o céu. Quem tem uma má vida, vai para o inferno. Então, é cada um de acordo com a tua idade, com a tua atitude, de acordo com os teus pensamentos. Mas o que ele ensina é que tanto esse céu quanto esse inferno é pura ilusão. O que acontece na roda de Sansara, tu volta depois para cá. Então, a religião faz você crescer egoisticamente. A religião, você procura uma religião porque você quer um céu para você. Você quer uma vida melhor. Você quer realmente conforto. Então, a religião quer o quê? A manutenção do ego. Então, esse é o lado, esse é o crescimento horizontal. Agora, esse crescimento horizontal é ruim? Ele está falando que não é ruim. Nós nos tornamos pessoas melhores, a sociedade é melhor e a gente vive de uma forma melhor. Mas se você olhar para o ser que existe dentro de você, o ser real, o que ele quer é voltar para casa e não ficar perpetuando aqui no mundo. E o que nós estamos fazendo é perpetuar no mundo através dessa forma. No aspecto vertical, apresenta caminhos espirituais para aqueles que procuram atingir um estado mais elevado. O que é um estado mais elevado?
O nosso estágio atual é o estágio do ego. Um estágio mais elevado é algo que transcende o ego. Então esse é o caminho vertical. Então tem religiões que procuram mostrar isso aí. E todas as religiões que procuram mostrar esse crescimento vertical, todas elas são unânimes. O estado real que existe é o estado sem ego. Então é necessário transcender o ego. E transcender o ego significa transcender os pensamentos. Pensamento é o ego trabalhando. Consciência atuando, isso é sem pensamento. A coisa vem completo, é intuitivo. Intuição que nós temos é coisa que vem além do pensamento. Intuição ela vem como uma solução completa. A intuição não é egoísta. O pensamento ele vem fragmentado. Além de vir fragmentado, o pensamento normalmente é egoísta, é para o bem do próprio ser. Então tem esse lado das religiões. Tá? E ele fala que horizontalmente as religiões são excludentes. Quer dizer, eu sou cristão, por exemplo, o cristianismo é que é correto, o budismo está errado. E assim vai, são excludentes umas das outras, tá? Mas não são contraditórias. Tá? Porque quando a gente começa a estudar as diversas religiões, a gente vai ver que cada uma tem um aspecto diferente da outra. Uma é mais devocional, a outra é mais trabalho, a outra é mais conhecimento, mas são complementares. Tá? Então, nesse sentido, tá? Elas são excludentes, mas não contraditórias. Então, Ramana estava preocupada com esse aspecto vertical, com o caminho à libertação. E as religiões estão preocupadas que você fique no mundo. Então, a religião te prende no mundo. Então, religião é ruim? É e não é. É ruim para quem compreendeu isso aqui. Quando você compreendeu isso aqui, você tem que abolir. Abolir toda e qualquer religião. Abolir, acabar, simplesmente. Quem não tem a compreensão da existência desses planos maiores, então você está numa religião e se torna uma pessoa melhor para a sociedade que você está vivendo, produz um mundo melhor, é bom. É bom. Então, você está a serviço do ego, então um ego melhor é ótimo para o mundo. Um ego daqueles que espizinha todo mundo é péssimo para o mundo. Então a religião faz o bem trabalho, mas o Ramana não. O Ramana está ensinando você a transcender o mundo do ego. É esse crescimento vertical. Então ele guiava os que seguiam o caminho direto, central, que é a busca pelo eu que ele ensinava, esse eu maiúsculo. Tá? Para esse caminho, qualquer religião pode servir de base. Qualquer religião pode servir de base. Então, esse aspecto da teosofia é legal. No meio da teosofia, aceita-se pessoa de qualquer religião. Pode ser budista, pode ser muçulmano, pode ser que religião for. Cristão são bem-vindos aqui. Mas é uma base. Mas chega uma determinada hora que você tem que pegar essa base e pular fora. Então, Ramana aprovava todas as religiões. E se alguém que não seguisse uma religião fosse seguir os ensinamentos dele, ele não ensinava nenhuma religião nova para ninguém. Ele ensinava a realidade. Então, aquele negócio, você tem uma religião, está bem fundamentada na tua religião, mantenha ela. Se você não tem, então não crie, vá direto realmente no crescimento vertical. Então, esse é o que ele está falando sobre religiões. Perguntaram para ele aqui, por exemplo, é útil se banhar no Ganges? O que é o Ganges? É o rio sagrado. Todo hindu tem que se banhar no Ganges para se purificar e para poder realmente se tornar um ser iluminado. Tem que tomar banho no Ganges. O que ele respondia? O Ganges está dentro de você. Banhe-se no Ganges que está dentro de você. Ele não faz você tremer de frio e faz o mesmo efeito. Ou seja, tá pedindo para você transcender, que na realidade não é o mundo, é o que está dentro de você. Tá? Outra pergunta. A gente tem que ler o Bhagavad Gita? Bhagavad Gita para os hindus é como o Evangelho é para os cristãos. E ele respondia sempre, leiam sempre o Bhagavad Gita. Tá?
Perguntaram, podemos ler a Bíblia também? A Bíblia e o Gita é a mesma coisa. Ou seja, religião para ele, tanto faz. Tanto faz. Pode seguir o que você quiser. Tá? A Bíblia ensina que o homem nasce por meio do pecado. Perguntaram para ele lá, falaram. A Bíblia afirma que o homem nasce por meio do pecado. Para quem conhece o cristianismo, isso é o pecado original. Tá? Então, todos nós trazemos o pecado original. E ele vem e fala que o homem é o pecado. Tá? Não existe o sentimento de um ser humano durante o sono profundo. Quando você está dormindo profundamente, você não tem nada. Você não lembra de nada, você está dormindo que nem um rei. Tá? Você está no mundo da consciência e não tem a consciência de que você é um homem. Tá? Então, o pensamento, o corpo que faz nascer a ideia do corpo. O nascimento do pensamento é o pecado. Então, o pecado original é o pensamento. É o pensamento que nos afasta realmente de Deus, que nos afasta do absoluto, que nos afasta da realidade. E o pensamento surge quando a gente acorda. Quando você está dormindo profundamente, o pensamento não está presente. Então, quando o pensamento não está presente, quando nós estamos dormindo profundamente, nós estamos no mundo real. E a gente não lembra de nada. Por que a gente não lembra de nada? Porque quando a gente acorda, a gente se liga de novo no ego, se liga nos pensamentos, e esse aspecto da consciência que é muito sutil, a mente é barulhenta, pula de galho em galho, não permite que realmente essas coisas sutis entrem em nossa mente. Então ele está dizendo aqui que o pecado original, o homem é o pecado, então o pecado é a mente. Enquanto você está dormindo profundamente, a mente não está ativa, você está no mundo de Deus. Você está no mundo da realidade. Então, o que falta? Trazer esse mundo à realidade quando nós estamos acordados. Esse é o ensinamento. Então, para que a gente realmente sejamos consciência acordado. E não sejamos mente acordado, que nós acordados somos mente. Mente é separativista, te afasta de Deus, te afastou de Deus, você está longe da realidade. Essa é a compreensão que ele está chamando lá. Ele fala, a Bíblia diz que a alma humana pode ser perdida. Tá? Aí ele fala aqui, o que é perdido é o pensamento eu, é o ego. Então ele pode ser perdido, sim. O eu real é o eu sou o que eu sou e não pode ser perdido. Então quando você está conectado com a consciência, não perde nada. Está conectado com o ego, tu vai perder alguma coisa. Mas você vai perder a realidade. É isso que ele está ensinando aqui. Trindade, a doutrina da Trindade. A Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo. São os três aspectos de Deus. A teosofia chama de primeiro Logos, segundo Logos, terceiro Logos. Os hindus, Brahma, Vishnu, Shiva. Tá? Então Deus é Pai, equivalente a Ishvara. Deus é Filho, é o Guru. E Deus Espírito Santo é o Atma, o eu real. Tá? Deus aparece ao seu devoto sob a forma de um Guru, que é o Filho de Deus, e ele te mostra a imanência do Espírito Santo. Que o Espírito Santo está dentro de cada um de nós. O Espírito Santo é o Atma. Então essa é a realidade em nós, dentro dessa trindade que eles estão falando aqui. Então, em vez da gente ligar na realidade, nós ligamos na irrealidade. Se nós ligamos na irrealidade, então nós estamos no mundo da dualidade. Estando no mundo da dualidade, é prazer e dor, prazer e dor, prazer e dor e prazer e dor. Quem está no mundo da consciência não tem nem prazer nem dor. Nada, absolutamente, simplesmente é. Esse é um ensinamento. Não tem, é que ele fala, não tem como explicar isso aí. O único jeito é mergulhar lá e experimentar para ver o que é. Tá? Mas isso aqui ensina realmente, os grandes mestres ensinam que precisa ter muita coragem para dar esse mergulho depois de realmente cair lá. É a história do rio e do oceano. O rio vai desaguar no oceano, tem um medo danado de mergulhar no oceano, porque quando ele mergulhar no oceano, ele deixa de ser rio, ele se torna um oceano. Né? Então, falando mais alguma vez, só que o rio está esquecendo que antes dele ser rio, ele já era oceano. Nós também. Porque o rio nasceu da evaporação da água do oceano, fez um rio, aí o rio volta no oceano. Então, quando ele volta a ser oceano, não é que ele está se transformando, ele está voltando a ser o que ele era. Nós também. Nós esquecemos quem nós somos.
Achamos que nós somos o ego, achamos que somos o pensamento. Então, quando chega na hora de mergulhar no grande oceano, o medo não permite. A grande maioria é ensinado, não tem coragem de mergulhar. Através da interiorização, da meditação, quando vai chegando perto disso aqui, bate o medo. Então, Deus é o Espírito é imanente em tudo. O eu real é o mesmo que Deus, que deve ser realizado. Então, quando Deus é realizado, o ego não existe mais. O ensinamento está lá, né? Você não pode servir a Deus e a Mamon. Não está na Bíblia isso aí? Quem que é Mamon? A mente. Tá? Vamos dar uma relativizada nisso aí. Tá? A mente tem 3 aspectos. Tem um aspecto tamásico, rajásico e sátivico. Tamásico é inércia, rajásico é atividade demais e sátivico ela é harmoniosa. Então, quando a mente é sátivica, ela se põe a serviço do espírito. Então, uma mente que se coloca a serviço do espírito, ela é muito bem-vinda. Mas uma mente que não conhece o espírito e se coloca contra o espírito, então ela é o pecado original. Então, quando nós temos uma mente realmente sátivica, harmoniosa, ela pode se tornar uma boa ferramenta do espírito. A gente pode dizer que o Buda tinha mente, o Cristo tinha mente, o Krishna tinha mente, mas a mente era uma mente totalmente harmoniosa a serviço de Deus e não a serviço de si próprio. Então, Ramana criticava quem ficava satisfeito com viver nos céus. Esse é um ensinamento que, para os teósofos, às vezes é dolorido, viu? Porque na teosofia a gente aprende que, quando a gente morre, primeiro passo depois da morte, nós vivemos num local chamado Kamaloka. Kamaloka é no plano astral. A gente fica durante um certo tempo lá, não mais com o corpo físico, mas num outro veículo um pouco mais sutil, que é o corpo astral. Depois que a gente passa um pouco nesse plano astral, a teosofia ensina que nós vamos para um plano mais elevado. Esse plano é chamado de Devakan. Então, Devakan, na tradução, é mundo-céu. Então, todo teósofo quer ter um bom mundo-céu. Então, ter um bom mundo-céu é viver realmente depois da morte, junto com o Buda, junto com Krishna, junto com os santos, num mundo onde tem muita paz. Esse é o objetivo de muitos seres. E é ensinado que realmente isso é fato, isso acontece. Você morre, você vai para o Kamaloka, depois você vai para o Devakan. Mas uma vez vencidos os créditos que você teve nessa vida, você é obrigado a sair do Devakan e voltar aqui para o mundo. Ou seja, você está indo, tem uma encarnação, depois você vai para o Devakan, tem outra encarnação, vai para o Devakan, é péssimo. No fundo é péssimo. Por quê? Porque você está preso no mundo. Porque além do Devakan, que é a ilusão, existe o mundo real. Então o que ele está ensinando é isso aqui. Não se contentem com o mundo do céu. Procure a realidade. Achou a realidade? Não precisa mais vir nesse mundo nosso aqui. Tá? Então você vai ficar sempre no mundo da realidade. É o ser realizado. Esse ser realizado não são os mestres, é algo bem além disso. Tá? Vamos falar, usando termos aqui, é do nirvana para cima. Tá? Então você sai, realizou, você não tem que vir mais para esse mundo aqui. Mas a gente olha aqui, a grande maioria, esse mundo aqui é bom, aqui a gente tem prazer, tem mulher bonita. A mulher tem um homem bonito. Olha direitinho que a gente vê a decrepitude que acontece com o corpo, que você vê que é uma gelada vir para cá. Tá? Então, é isso aqui. Então, Ramana criticava quem era satisfeito com isso, seja hindu ou outro. Tá? Que ele falava que lá a forma continua e o eu único permanece separado. Lá é um mundo separativista também. Então, tem que ir mais além. Tá? Oi, pois não. Faz a pergunta aqui, que senão o pessoal da internet não ouve. Boa noite. A gente poderia fazer uma analogia assim como tirar férias e aposentar, né? Ficar indo para o Devakan,
É só umas ferinhas, né? Daqui a pouco você está de novo trabalhando aqui nesse volta para cá, né? depois. Agora, já querer ir para o absoluto de vez, já seria aposentadoria, cumprir a missão de vez e acabou, né? Vamos embora definitivamente. Vamos embora definitivamente. Tá? Então é isso aí, gente. Mas a gente, via de regra, a gente não quer voltar para Deus. Essa é a verdade. Tá? Vou fazer uma pergunta aqui agora. Alguém aqui quer voltar para Deus? Vamos responder? Agora? Exatamente agora, nesse instante? Nesse instante? Agora? Responde sinceramente. Você quer voltar para Deus agora? Você sabe que voltar para Deus agora é a extinção total do ego. Parabéns, Marco. Parabéns. Porque a grande maioria não quer. Não, eu não posso ir, minha filha. Quem vai cuidar do meu filho? Quem vai cuidar disso? Quem vai cuidar daquilo? Ah, não, eu tenho coisa para experimentar nesse mundo ainda. Ninguém quer voltar para Deus. Voltar para Deus é abandonar totalmente esse mundo irreal. Então, quando a gente pergunta, quer voltar para Deus, pergunta agora, exatamente nesse instante, você vai abrir mão de tudo, a entrega é total. Parabéns, Marco. Você quer também? Olha, não vai sair daqui e se matar não, tá? Depois vamos falar aqui que a gente tá vindo aqui, tá? Ó, vou sair daqui, vou me matar, foi o Osmir que mandou eu me matar depois. Não vem com essa não, tá? Porque esses mundos que existem depois da morte, que é o Devacão, o mundo céu, essas coisas, são lugares esplendorosos. Imagina você viver num local onde o Krishna está lá, onde o Buda está lá. A vida nesses lugares é de um esplendor quase sem limites. Então viver nesses lugares não é ruim, tá? Mas o fato é que é transitório. Porque a regra é bem clara. Venceu os teus créditos, tu volta para cá. Aí tem os hindus que fazem a religião profissional. Eles vêm para cá e praticam austeridades, doações, ajudam os pobres e tudo mais, tudo com o objetivo de voltar para o mundo do céu. É a religião, o religioso profissional. Mas ele quer o senso do eu separado, eu. Então ele quer no mundo do céu, mas ele quer estar lá com o ego dele. É como se o ego fosse perpetuar a existência dele. Não tem como perpetuar a existência do ego. O ego é um monte de pensamentos. Ele não é uma entidade que vai se realizar. Tá? Tem muitas religiões que falam que você vai chegar a Deus através da realização. Você tem que ser bom, ajudar, etc. Então você quer perpetuar a tua existência como ego. Tá? Mas o ego, como eu falei, a mente é um só. Então não tem como separar um pedaço da mente e esse negócio é um ser e esse ser vai se tornar um ser eterno. Ele não existe, ele é um fantasma. Então a realização pressupõe a entrega total desse ser. E pega tudo que você fez e entrega tudo para Deus. Esse é o ensinamento quando nós fizemos aqui o curso da Raja Yoga, quando você vai pegar todos os pensamentos que estão dentro de você, você vai trazer todos eles de volta e devolver todos eles para Deus, entregar tudo. Entrega tudo para Deus. Você não tem mais nenhum pensamento. Realização. Então a gente vê, Patanjali, Ramana, Ramakrishna, você pega todos os seres. Para a realização é necessário você entregar tudo que você acha que é teu, você tem que entregar para Deus. Porque tudo que você acha que é teu, então é separado de Deus. Então a realização seja o caminho que você escolha. A realização parte dessa premissa. Tem que entregar tudo. Nada é teu. Absolutamente nada é teu. Tudo é de Deus. Tudo é de Deus. Então, alguém perguntou para ele, podemos ver Deus em forma concreta? Às vezes é meio incoerente os ensinamentos do Ramana, porque depende da pessoa que fazia a pergunta. Ele respondia de acordo com o conhecimento dessa pessoa. Então, às vezes, a gente acha que tem algumas contradições. Mas vamos lá.
Ele falou, Deus está na mente. Uma forma concreta pode ser vista, mas isso acontece na mente do devoto. Então, forma e aparência de Deus se manifesta são determinados pela mente. Então, se você acredita muito no Krishna, então o Krishna vai aparecer, né? Se você acredita muito no Buda, quem vai aparecer é o Buda. Mas não saiu da mente, está no plano da mente, tá? Mas isso não é a experiência última, porque há um sentimento de dualidade, e é um sonho, é uma visão. Então essa visão que nós temos dos santos aqui, dos grandes seres, é tudo dentro da mente. Tudo é irrealidade, tá? É irrealidade, mas é realidade. É realidade enquanto nós estamos no plano da mente. É a verdade. Quando você percebe a realidade correta, que transcende a mente, tudo isso é sonho. Tudo é sonho. Tá? Então pergunta para ele, qual a melhor das religiões? Qual que é o método da religião? Ele fala, todos os métodos e religiões são a mesma coisa. Todos. Todos os métodos e religiões são a mesma coisa. Elas querem ensinar você a transcender a mente. Tá? Diferentes métodos são ensinados para se alcançar a libertação. Ele vem e fala, por que você quer ser libertado? Por que você não quer continuar como você é agora? Normalmente, quem quer ser libertado é porque quer alguma coisa um pouco melhor, né? Quer mais prazer, quer mais riqueza, quer mais isso, quer uma libertação nesse sentido. Esse cara aqui falou, eu quero me livrar do sofrimento. Dizem que libertação é isso. Ele responde, isso é o que todas as religiões ensinam, que é se libertar do sofrimento. Tá? Vamos ver o que mais que ele fala aí. Qual é o método para você se livrar do sofrimento? Simples, volte para onde você veio. Então, enquanto você volta para a mente, você não voltou para onde você veio. Sim, do lado da personalidade, vai para a mente, reencarna, volta para a mente, reencarna, volta para a mente, mas não é o caminho total, tem coisa maior. Então, o que você tem que fazer, o método para você se livrar do sofrimento é voltar para onde você veio. E você não veio da mente, você veio do espírito. Então, tem que transcender a mente. Transcender a mente. Nós demos um exemplo aqui do outro dia, é que quando você entra no mundo da reencarnação, quando você entra aqui, cada coisa que você vai fazendo, você vai enrolando um novelo de lã. Cada atividade que você faz, você vai dando mais uma volta. O novelo está grande. E o caminho para voltar para Deus tem que ser exatamente esse novelo que você tem que desenrolar ele todinho. Ou seja, tudo aquilo que você fez, todo o pensamento que você teve, toda atitude que você teve, você tem que desenrolar ela todinha e voltar para o mesmo caminho. Então aqui, livrar do sofrimento, aqui nesse mundo não é possível viver sem sofrimento. Mas nem o Buda, nem o Jesus, nenhum ser vem para esse mundo, está isento de sofrimento, que é o mundo da dualidade. Então, se a gente quer se livrar do sofrimento definitivamente, não é ir para o Devakan, é ir embora para aquilo que nós somos na realidade. Além da mente. Mente é o pior inimigo que nós temos para compreender a espiritualidade. O pior inimigo que nós temos é a nossa mente. Oi. Experiências pós-morte que as pessoas têm. Sim. E aí a pessoa costuma dizer que não consegue voltar. Né? Experiência pós-mortem. Porque a vida inteirinha, de trás para frente, a pessoa está voltando até o nascimento. Sim. Isso dá uma ideia de que parece que a própria natureza, ou Deus da natureza, está mostrando para a gente o caminho. Mas isso não é a morte. Isso, o que a pessoa vê nessas experiências, César, é aquele negócio, o cara morre no corpo físico e continua utilizando o veículo astral. O veículo astral é da personalidade da mesma forma. Não está no mundo físico, está no mundo astral. Às vezes ele vai até o mundo da mente, que é o céu Devakan. Então você tem a experiência pós-mortem dessa vida lá no Devakan é um negócio fantástico.
Você conseguir a minha vivência atual, a passada, a retrasada, você vai chegar numa hora que você vai chegar na essência. Até o ponto de quem sabe chegar ao... Mas veja o que você está fazendo. Você está tentando voltar na essência, aquele ponto que eu falei logo no começo, por intermédio da mente. Tá? É o suicídio, é a mente matar ela mesma. Como é que a mente vai matar ela mesma? A mesma coisa eu querer me matar aqui agora. O meu instinto de preservação me impede de eu me matar, a menos que eu esteja numa situação totalmente sem controle da minha mente. Tá? Então, esse caminho de voltar para Deus pela própria mente é um caminho que chega uma hora que a gente não vai, não. A gente para por ali mesmo. Tá? Então, para você vencer a mente, o Ramana ensina o caminho, que é o caminho de você descobrir quem que gerou a mente, que a mente é um reflexo da realidade. Então, pesquisa a realidade. Quando você achar o criador da mente, se você tiver força suficiente, você transcende a mente. Mas usar a mente para transcender a mente é botar, como se diz, um ladrão para cuidar do cofre do banco. O que eles ensinam é isso. Tentar voltar para Deus usando a mente é você pegar o ladrão e ele vai ser o cara que vai guardar o cofre. Então não dá. Tem dois caminhos. É entrega total. Mas voltamos a falar, entrega total é algo quase impossível. Quase impossível. Entrega total é entrega total. Total. Significa que não tem mais ego. Tá? E o caminho do conhecimento, que no caminho do conhecimento tu vai achar a fonte de quem gerou a mente. Quando você acha a fonte de quem gera a mente, a própria mente percebe que tem uma coisa que originou ela, então ela perde o medo. Tá? Então o caminho para chegar lá não é usando a mente. Tá? Pode falar. Oi? É que vocês, infelizmente, essa é a penúltima aula desse curso, faltam 2 ou 3 aulas, né? Então... Boa noite, professor. Eu gostaria de perguntar se a Ísis do Antigo Egito tem algo a ver com a mente. Quem fala aí. A Ísis do Egito. Quando você tira o véu da Ísis, então é você tirar o véu da mente, é você ir além Pois da mente. eu acabei de falar na Trindade. Ísis é a parte da Trindade egípcia. Sim. A Trindade hindu é Brahma, Vishnu, Shiva. A Trindade egípcia é Osíris, Ísis e Horus. Uhum. Ou seja, é tudo irrealidade. Por isso que quando os iniciados entravam lá, tinha a frase, né, que ninguém conseguiu desvendar, nenhum homem conseguia tirar, e além do véu da Ísis. Eu não vou te falar sim nem não, porque eu não conheço a Trindade egípcia, eu nunca estudei ela muito profundamente. Mas os ensinamentos que a gente vê do Ramana é que todas as trindades são ilusórias, são criações do mundo da mente. Seja qual for. Todas, seja o que for. É isso aí. Tá? Mas elas são, como se falei, elas são irreais, mas para nós que estamos no mundo da mente, são reais. Tá? Então está lá. Então Pai, Filho e Espírito Santo, o primeiro Logos, segundo Logos, terceiro Logos, Osíris, Ísis e Horus, seja qual for a trindade, é uma realidade. Então quem, depois da morte, consegue ir até o mundo de Brahma, Brahma é o terceiro Logos, né? É o Espírito Santo. Ou consegue até o mundo de Krishna, que é o Vaikuntha Loka, é esplendoroso, mas é criado. E tudo que é criado vai ser descriado, vai ser dissolvido. Então nós estamos procurando alguma coisa que nós vamos perder. Hoje nós procuramos atender a personalidade. Todos nós aqui estamos procurando atender a nossa personalidade. E tudo que você está fazendo para a tua personalidade, a gente está careca de saber que no máximo mais 50 anos vai desaparecer, nós vamos morrer, a personalidade vai acabar. Para que investir tanto nisso aí? Tem que investir um pouquinho, claro. Se a gente não investir um pouquinho, nós estamos ferrados nesse mundo. Tem que se defender do mundo. Mas tem que investir o mínimo necessário para você aprender a se movimentar nesse mundo. E fazer o investimento no ser, na procura do ser. Então, enquanto você está procurando Brahma, Vishnu, Shiva, quando você estiver procurando Osíris, Ísis e Horus, você está procurando, tentando pegar vento com as mãos. Existe, mas não existe.
Agarrem-se ao ser. Gerem todo o teu tempo possível e volte para dentro de você. Volte para o teu coração. Ache Deus dentro de você. Enquanto você está procurando a Trindade, você está procurando alguém fora de você. Então pare de procurar alguém fora de você e procure dentro de você. Oi. Osíris, Ísis e Horus. É Pai, Filho e Espírito Santo, não é? Isso, sim. Embora eu não conheça a religião antiga egípcia, né? Sim. Se tem alguns resquícios aí em algumas ordens, mas assim, se nós levarmos em consideração que as religiões têm objetivo pedagógico, e como a Trindade ela pode ser usada não só com esse fim, mas com esse fim também, de fazer uma analogia, porque conforme a gente vai descendendo da essência, é de 3 em 3, né? Chega uma hora que é Budi, Manas e a parte emocional, que esqueci o nome. Mas, enfim, então, se nós compararmos Budi, Manas e Kamas com a Trindade, nesse caso vai coincidir que Ísis, que é pai, mãe e filho, Ísis vai ser comparado com a mente. E como o seu Smith está falando que a mente, se a gente quiser fazer o nosso caminho espiritual, vai chegar na mente, a mente você não vai conseguir transcender ela, então é nesse sentido, esse véu você não vai conseguir. Aí tem que ter um outro mecanismo, que é esse que os gurus têm ensinado, né? Talvez seja isso. Então, da Trindade, o ensinamento maior é que tem um elemento da Trindade que permanece quando há dissolução todinha. Esse é o Pai. Ele volta. É o Shiva e é o Osíris, dentro da Trindade. Então, eles são o criador do sistema. Na dissolução de um sistema, então, o Shiva é o elemento maior da Trindade hindu. Ele é realmente o criador, ele é o preservador, ele é o destruidor. Mas, como eu estou falando, a gente está fazendo aqui justamente o que o Ramana detesta fazer, essas discussões que é tudo discussão besta, ele chamava. Todo mundo sabe que existe um ser real dentro de você. A gente tem a percepção que existe um ser real dentro de nós. Então, em vez da gente ficar fazendo altas discussões homéritas aí sobre Brahma, Vishnu, Shiva, Osíris, Íris e Horus, nós estamos fortalecendo a mente. Mas a mente é o ladrão. Então vamos parar de fortalecer a mente e volte para o quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu, e ache o ser dentro de você. Achou o ser dentro de você, aí você vai ver que, desculpa Brahma, Vishnu e Shiva, mas vocês são ilusórios. Não achou? Eles são reais. Tá? Então, em vez de a gente fazer essas putas discussões aqui, isso é o que acontece em todas as religiões. Todas. E a teosofia faz a mesma coisa. Tá? Nós estamos sempre fazendo discussões sobre alta metafísica e você não sabe quem que tu é. Não é verdade? Não é o que nós estamos fazendo aqui? Estamos falando aqui, ele está mostrando aqui, está mostrando isso aqui. Isso é a mente que gosta disso. Ela gosta, ela se... É isso aí. Eu já vi que você é bastante ativo mentalmente, então, se você vir fazer os nossos cursos aqui, você vai ver que você vai apanhar bastante aqui, viu? Porque nós temos que, cada vez mais, limitar a mente, pensar menos, discutir menos, não ter mais posição definida. Quem é maior? É Brahma, Vishnu, Shiva, tanto faz, os três são irreais. Vamos parar dessa discussão. Então, quando nós estamos nessa discussão, o Ramana fala isso aqui de uma forma muito simples. Enquanto você está fazendo essas discussões, você está perdendo tempo de achar a realidade dentro de você. Então, esse é o lado. Então, o lado ritualístico, o lado fé, nesse sentido de algo exterior a você, tudo são coisas que, em vez de te ajudar a voltar para Deus, te atrapalha. Te atrapalha. Porque o Deus não está lá no Brahma, lá no Vishnu, lá no Shiva. Está lá também. Mas é um caminho indireto. O caminho direto é através do Deus dentro de você. E o caminho de Deus dentro de nós é o caminho do silêncio. É parar essas discussões estéreis e voltar realmente a sentir que esse Deus está dentro de nós.
e você achou esse Deus dentro de você, esse mesmo Deus que está no Buda, que está no Cristo, que está no Osíris, ele está em nós. Então por que procurar ele nos outros se está dentro de você? Você vê aqui, um pouquinho que a gente falou aqui já começa essas discussões. Quem é o cara que gosta dessas discussões? O ego. É ele. É ele que gosta. Então a gente tem que aprender que o verdadeiro caminho de volta para Deus é o caminho do silêncio. Não o silêncio exterior. É o silêncio na mente. Uma mente silenciosa é uma mente divina. Uma mente curiosa, querendo saber tudo, acumular mais e mais, é a mente do demônio. Então pergunta, de onde eu vim? É isso que você precisa descobrir, voltar para onde você veio. Essas perguntas surgem quando você dorme profundamente? Não surge. Quando você dorme profundamente, a mente não está ativa. Tá? Não. Mas mesmo assim você existe durante o sono. Existe, o corpo está ali dormindo e a gente sabe que a gente existe durante o sono. Você não era a mesma pessoa? Então nós temos 3 estados de consciência: vigília, sonho e sono profundo. Vigília agora. Sonho é quando você entra para dormir e está sonhando. O ego está presente do mesmo jeito. E sono profundo, o ego sumiu. Então sono profundo é a realidade. Então só no sono profundo é a realidade, que a consciência do sono profundo percebe a vigília, percebe o sonho. E nós só percebemos na vigília e no sonho. Então tem que chegar em algo parecido com sono profundo em vida. Você estando no estado de sono profundo em vida, isso se chama samadhi. Então o ser que chega em samadhi, a consciência está operando no estado de vigília. Então é o cara sem mente. A gente acha que um cara sem mente é um cara besta, é um cara lelé da cuca. Mas não é isso que os mestres ensinam. Um cara sem mente é o cara puro. É o Jesus, é o Buda, é o Krishna. Cara que tem mente, quer discutir, quer ensinar para todo mundo, que nem eu aqui, quer ensinar tudo para todo mundo. É perda de tempo. É caminho que o Ramana pede, mostra que a gente deve tentar fazer isso aqui, é acordar as pessoas para essas realidades. Voltar para dentro de si. Tá? Então pergunta de novo, a experiência do estado mais elevado é a mesma para todos ou existe diferença? Ele responde, o estado mais elevado é o mesmo e a experiência também. Ou seja, o estado mais elevado é uma consciência única. Corpos diferentes, mas uma consciência única. Tá? Então esse é o estado de realização. Nós somos seres separados fisicamente, mas em termos de consciência, o ser realizado são todos iguais. A gente lê nos relatos dos seres realizados, perguntaram para o Maharaj se ele encontrasse o Ramana, se ele ia perceber que o Ramana era um ser realizado. Provavelmente. Mas eu sei que o Ramana não existe, eu sei que não existe também, nós somos uma consciência só. Como é que eu vou falar para você se ele é um realizado, se ele não existe, o Ramana não existe? Vê como ele falou, como eu não existo, como ele não existe. Existe para quem está na ignorância. Para quem é um ser realizado, não existe Ramana, não existe Maharaj, não existe Buda, não existe nada, existe a consciência única. Em sendo a consciência única, significa que o Buda é a consciência, o Ramana é a consciência, o Maharaj é a consciência, essa é a realidade de um ser que realmente é realizado. Então, você vai reconhecer o Ramana? Sei. É um sonho. Tá? Mas para o efeito de quem não é realizado, é um fato. Tá? O que mais? Pergunta. Eu vejo diferença nas interpretações relativas à verdade suprema. As interpretações são feitas pela mente. O Deus, mais uma vez, Deus não é o Deus que nos criou, é o Deus que nós criamos.
Tá? As mentes são diferentes, por isso as interpretações também são diferentes. Como é que nós vamos explicar o que é o infinito? Então, nós estamos falando aqui por efeito de aula, tá? Depois disso aqui, ó, chega, esquece e volta o foco para o coração e esquece essas discussões aqui, tá? Pergunta de novo. Diferentes professores estabeleceram diferentes escolas e proclamaram diferentes verdades. Confundem as pessoas. Eles falaram aqui, ó, todos ensinaram a mesma verdade de ponto de vista diferente. Então, a mesma verdade do ponto de vista devocional ou do ponto de vista do conhecimento são diferentes. A verdade é a mesma. Esse é um lado. Então, na realidade, a verdade é uma só. A interpretação da verdade é que é diferenciada de acordo com aquela pessoa que está ensinando, tá? Nessas verdades aí. Então, esse é o lado. Estamos falando aqui. A outro ponto que a gente tem que falar isso aqui também, principalmente naqueles que são mais antigos. Se a gente pega os ensinamentos do Ramana ou do Maharaj, são seres que viveram perto do ano 1900. Então não faz tanto tempo assim ainda. Então as palavras deles ainda estão vivas. Ainda estão muito próximas daquilo que ele realmente falou. Agora pega o ensinamento do Buda, ou o ensinamento do Cristo, que já foi dito há mais de 2000 anos atrás, e isso já passou de geração em geração, de geração em geração, isso já está muito deturpado. A gente não vê um único ser realizado criar uma religião. Não vê. O Cristo não criou o cristianismo. O Buda não criou o budismo. Nenhum ser realizado que veio aqui, um avatar veio aqui, nenhum ser fundou uma religião. Porque eles não são besta. Fundar religião é no mundo da mente, fundar a realidade. Então quem que cria a religião? Seguidores deles. Então o seguidor já está falando aquilo que o outro falou. Então quando eu estou falando aqui alguma coisa que o Ramana falou, que eu peguei num determinado livro, é a terceira mão já. É isso aí. Então aqui tem duas coisas. Então tem diferentes professores. Ele está falando aqui, sim, mesmo que seja um ensinamento real. O ponto de vista do Cristo é o ponto de vista devocional. O ponto de vista do Buda é o ponto de vista da sabedoria. Se pegar o ponto de vista do Vivekananda, normalmente ele está ligado muito ao trabalho. Então é um ponto de vista diferente. A verdade é uma só, mas a interpretação é diferente. Percebe? Não, não é esse o caminho. Esse é o caminho que você está procurando aí, aprender todas. Esse caminho não tem fim. Isso é perda de tempo. É esquecer todas e jogar todas fora e procurar a verdade dentro de você. Tá? Enquanto você quiser aprender, você me falou que você está na eubiose, agora está na teosofia, daqui a pouco uma outra. Esse é um caminho que não tem fim. Não tem fim. Enquanto nós estivermos nessa procura, eu estou falando de não te criticando, tá? Porque eu passei por isso também. Então não estamos criticando, tá? Mas normalmente essa é a nossa tendência. Você procura a verdade, até que chega um dia alguém fala para você, ali naquela outra filosofia tem uma verdade maior do que a tua. Tu vai lá, começa a gostar dela e começa a procurar aquela verdade também. Aí daqui a pouco outro fala, não, mas vai lá naquela lá tem um pai de santo lá que o cara é fantástico. Aí tu vai lá e segue aquela outra filosofia lá e vai atrás também. Tu é uma Maria, vai com as outras. Que nem eu fui também, eu já passei no catolicismo, no espiritismo, na teosofia, já passei. Hoje agora, eu não sei, de repente eu vou ter uma recaída, mas estou tentando esquecer todas. Essa é a realidade. O caminho que o Ramana está falando, que nós estamos fazendo aqui, é discussão estéril. Procura dentro de você, a verdade está dentro de você e não fora de você. Então, tudo bem, eu respeito o caminho, eu acho que é válido. Quando a gente vai através de uma filosofia, outra filosofia, vai chegar uma determinada hora que vai cair a ficha de que você está correndo atrás de uma coisa infinita. O mundo é infinito. As religiões,
Os seguidores são infinitos. Se você quiser aprender tudo que todos os grandes seres ensinaram aqui, tu está lascado, cara. Essa é a verdade, você está lascado. Tá? Então eu prefiro hoje, colocando realmente o meu ponto de vista, que já passei, você é bem mais novo do que eu, que você está passando. Foco. Foco. Se é em religião, tudo bem. Não tem problema. Se o teu foco é eubiose, então foca. Tá? Muita coisa ao mesmo tempo só nos distrai da realidade. O foco é importante. E o último dos focos é quando você abandona todas as religiões e volta para dentro de si. Tá? Então ele falou, todos ensinaram a mesma verdade, ponto de vista diferente, tá? Todos esses pontos de vista revelam a mesma verdade. Então a gente tem que experimentar. Experimentar. Pega uma criança, sempre exemplo, e fala para ela enfiar o dedo na tomada. Não deixa. O dia que ela enfiar e tomar um choque, ela nunca mais enfia. Teve a experiência. E nós só ficamos aonde? Nós ficamos no intelecto. Enquanto nós estamos aqui no intelecto, correndo atrás do intelecto, nós não estamos experienciando a realidade. Tá? Então, pergunta de novo, eles recomendaram caminhos diferentes. Qual o caminho que eu devo seguir? Ramana chega e fala, você fala de caminhos como se você estivesse em um lugar e o eu real em outro. Como é que eu vou achar o meu eu real? Qual o caminho para o meu eu real? O eu real é você, tá? E que você tivesse atendido. Na verdade, o eu real está aqui agora e você é ele, você sempre foi ele. E deixou esse safado do ego tomar conta do lugar dele. Então não tem que ir para lugar nenhum. Ir para a Índia, ir para o ashram, ir para isso, ir para o mosteiro, ir para lá. Não, é onde você está. Onde você está, se encontra a realidade. O que mais que ele fala? Porque as religiões falam de Deus, céu e inferno. Ele responde, apenas só as pessoas perceberem que essas coisas estão em par de igualdade com esse nosso mundo. Então, Deus, céu e inferno é tão real quanto esse nosso mundo, tá? Mas apenas o eu superior é real. As religiões se expressam de acordo com o ponto de vista do buscador. Tá? O teu ponto de vista da religião hoje, provavelmente, ele deve estar muito influenciado pela eubiose. O meu ponto de vista, provavelmente, está influenciado pelo Ramana. Mas é assim mesmo, nós somos caras que a gente vai sendo influenciado. Enquanto você é influenciado, você é pau mandado. Quando você voltar para si, aqui quem manda sou eu, e volta e mergulha para dentro, resolveu. As pessoas não compreendem a verdade simples e crua. A experiência diária, ela é presente e é eterna. Então é o eu real. Existe alguém que não está consciente desse eu? A gente não sente que a gente existe. A gente sente. E a gente sente que a gente sabe que esse eu real não é o corpo. Pelo menos estão procurando esse tipo de workshop, é porque a gente sabe que o eu real não é o corpo. Então a gente sente que a gente é alguma coisa além do corpo. Depois a gente acha que esse além do corpo é a emoção. Tudo bem, mas não é o corpo. Depois a gente acha que nós somos o pensamento. Tudo bem, se é o pensamento, não é o corpo. Daqui a pouco você vai perceber que o pensamento, corpo, emoção e pensamento é tudo ignorância. Tudo ignorância. O ser real é a realidade. O resto é ignorância, é o pecado original. Tá? Então isso aqui. Então quem é que não está consciente do eu? Todos nós, em maior ou menor grau, nós sabemos que nós temos um negócio chamado consciência. Agora a pergunta é, quanto da nossa vida a gente dedica à nossa consciência e quanto da nossa vida a gente dedica ao ego? Responde, Jússi. Quando a gente começa a fazer essas perguntas, a gente está começando a entender o que é espiritualidade. Tá? Claro, se a gente não se dedicar ao ego também, a gente não tem dinheiro nem para comprar um capote, estava morrendo de frio que nem um cara lá na rua. Então a gente precisa de alguma coisa. Então, vamos equilibrar isso aí, tá? Aí, quanto mais velho nós somos, mais para dentro. Quanto mais jovem nós somos, mais para fora.
Assim é. Isso é Jung, tá? Então, no entanto, as pessoas nem querem ouvir a respeito disso, estão querendo para saber o que há além. Quer saber de céu, quer saber de inferno, quer saber de reencarnação, mas não quer saber a respeito do eu. Não é isso aqui? A grande maioria não vem aqui para procurar entender o que é reencarnação, o que é Deus, o que é isso, o que é aquilo. Isso é curiosidade, é o ego que está trazendo nós até aqui. Então, quando a gente voltar para dentro e começar a procurar saber quem sou eu, que é o objetivo desse nosso workshop, quem faz realmente a lição de casa e faz a prática do quem sou eu, pelo menos meia hora por dia, esse cara está procurando a realidade. Tá? Agora eu estou dando puxão de orelha em quem não está fazendo, hein? Tá? A prática. Então, como as pessoas amam o que é misterioso, como a gente ama, viu? Nossa, a gente quer. Quanto mais misterioso, mais. É só ver os filmes, né? Quando você pega um filme lá, bem daqueles bem misterioso, a gente adora, tá? E não a verdade nua e crua. A verdade nua e crua é muito simples, muito simples. Existe uma única consciência. Enquanto tu achar que tu é uma consciência separada, tu está incorrendo no pecado original. É só isso. Essa é a verdade. As religiões alimentam essas tendências desse misterioso para levar as pessoas, tudo para, no fim, levar as pessoas de volta ao eu. No fundo é isso aí. Mas as igrejas, a grande maioria delas, elas infelizmente deturparam um pouco isso e as igrejas querem manter o fiel debaixo da asa dela, porque mantendo o fiel debaixo da asa dela, tu dá o dinheirinho para ela, tu paga o cursinho dela, tu faz aquelas coisas e vai por aí afora. Então deturpou um pouquinho, mas no fundo todas as religiões falam a mesma coisa. Para você voltar para Deus, tu tem que transcender a mente. Todas falam. Ah, no cristianismo não fala isso. Vamos ver se direitinho? Jesus não falava, meu reino não é deste mundo? O que você traduz por isso aí? Aprendam a ler de novo. Quando a gente lê livro sagrado, requer reflexão. Quando você lê, meu reino não é deste mundo, esse mundo o que é? Corpo, emoção, pensamento. Então Jesus está falando que o mundo dele não é aqui. É um mundo espiritual. Então está lá. Todas as religiões, às vezes, está meio oculto, mas está lá. Tá? Então, o que você tem que fazer é isso aqui, ó. Por que não permanecer nele, nesse eu, aqui e agora? Quando a gente fala nisso aqui, lembra que eu estava falando com o Edson aqui, talvez no próximo semestre vou iniciar um novo workshop aqui, talvez eu vou repetir um que eu já dei, que chama o Poder do Agora. Tá? O poder do agora é isso aqui agora. Quando você vive totalmente no agora, o Espírito está participando da tua vida. Quando você está vivendo no passado e no futuro, o Espírito simplesmente é o ego que tomou conta. Tá? Então é isso aqui. Ó. Simplesmente parar de fazer as coisas quando não são necessárias fazer. Tem hora que as coisas são necessárias ser feitas. Teu filho está com fome, você vai lá dar alimento para o teu filho. Você está com fome, você vai alimentar o teu corpo. Mas veja bem, quando você fala eu estou comendo, você se identificou com o corpo. Quando você fala eu estou dando comida a este corpo, você não identificou com o corpo. Então esse é o exercício de estar no agora. A gente vai aprendendo gradativamente dessa forma aí. Aprender vivendo agora. O Ramana enfatiza isso aqui inúmeras vezes. Enquanto você está vivendo no passado, ou usando o passado para solucionar problemas do presente, você está agindo errado. Todas as escrituras, o objetivo é fazer que o homem retroceda seus passos de volta à fonte original. Você não tem nada a conquistar. Absolutamente nada a conquistar. Nada. O que você tem que fazer é só isso aqui, ó. Não tem que ganhar nada. Abandonar as ideias falsas, inúteis e voltar à fonte original. Voltou ao que você é o estado sem ego.
Não tem ego mais. Então você é o ser real. Você é onipotente, onipresente, onisciente. Então o que eu tenho que aprender? Aprender sobre Brahma, Vishnu, Shiva, Osíris, Íris e Ossos, tudo isso é coisa da mente. É bom? É. Adorava isso aí. Nossa, quando eu aprendi essas coisas tudo aí, me sentia, estou aprendendo, vou voltar para Deus. Hoje eu entendo o que o Ramana fala. Hoje eu entendo o que ele fala. A gente acaba ficando refém dessas ideias. A gente fica preso no mundo do pensamento. Tá? Então, quanto mais simples, melhor. Quanto mais simples, melhor. Eu estou dando sempre um exemplo aqui. Um animal está mais perto de Deus do que nós. Porque o animal não tem ego. O animal não guarda rancor. Nós guardamos rancor. O cachorro briga com outro cachorro por causa da cadelinha. Passou o cio lá, um já está cheirando na bunda do outro de novo. Na maior. Não guarda rancor. Nós, como a gente guarda rancor? Esse é o ego. Ele é por instinto. Por instinto. Infelizmente, o animal vai ter que passar pelo estágio humano também, tá? Porque o animal ele é próximo de Deus, mas não tem consciência disso. Nós estamos longe de Deus, mas estamos tendo a oportunidade de chegar perto dele de novo e ter consciência de que isso existe. Isso é a diferença, tá? Então não é que o animal é melhor, não. Ele ainda vai passar por essa fase também, tá? Então, em vez de fazer isso, ele busca alcançar alguma coisa estranha, misteriosa, acredita que a felicidade está em outro lugar. A gente quer achar a felicidade, sai catando a felicidade, e vai lá, não, eu vou lá para a Índia, ou eu vou fazer engenharia, vou fazer medicina, vou ganhar aquilo, vou ser feliz. Perda de tempo. Felicidade não existe no mundo exterior. Agora, dizer que prazeres não existem no mundo exterior é mentira. Existe muito prazer no mundo exterior. Mas felicidade é uma coisa interior. Para você ser feliz, não tem motivo. Porque se você tem um motivo para ser feliz, é o ego. Tudo que tem motivo é o ego. Então é isso aqui. Eu vou ser feliz se eu pegar uma Ferrari nova. É o ego. Felicidade não tem motivo. Felicidade é aquele dia que você acorda, que você dormiu profundamente e você acorda dormir que nem um rei, sem nenhuma preocupação, tu está em paz. Isso é felicidade. Não tem motivo para estar feliz. Simplesmente é. Porque você está tendo uma experiência do ser real. Amor. O amor está muito viciado. Amor é amor do homem pela mulher, ou da mulher pelo homem, ou de uma mãe para o filho, de um filho pela mãe. Tudo isso é relativo, tudo isso é emoção. O amor real é pelo ser. É quando você está centrado, você está vivendo totalmente no agora. Quando você está vivendo totalmente no agora, não tem dificuldade. Dificuldade é zero, acaba tudo. Acaba todas as dores, não tem dor. Esse é o viver no agora. O Eckhart Tolle dá o exemplo do alpinista. O alpinista, ele está escalando montanha lá, ele está tão ligado naquilo que ele está fazendo, porque se ele bobear, ele morre. Então ele não pode bobear, então ele está ligado naquilo que ele está fazendo. Nesse momento que você está ligado naquilo que você está fazendo, teu cunhado não vem te encher o saco, tua sogra não vem te encher o saco, nada te enche o saco. Essa é a experiência. Então, eu nunca tive uma experiência dessa. Todos nós já tivemos. Todos nós já tivemos. Então, procurar a felicidade em outro lugar é fria. Enquanto você está procurando a felicidade em alguma coisa exterior a você, tudo que é exterior a você vai acabar. Não, Joyce. Tua felicidade é teu marido. Ele vai acabar. Tua felicidade é teu filho ou tua filha. Os netos vão crescer.
Aí você vai ver que aqueles netinhos lindinhos lá que brincavam com você vão te encher o saco depois. Enquanto você estiver colocando a tua felicidade na mão de alguma coisa exterior a você, sinto muito informar. Os espiritualistas mostram, você é um besta. Tudo dentro de você. Seja feliz com você. Mas nada fora de você. Oi. Vai. Inclusive com você mesmo. Porque às vezes a felicidade com a gente é porque eu sou muito bonito. Espera você chegar com 80 para você vai ser continuar tão bonito assim. Né? Ou com a minha inteligência, eu sou um cara tremendamente inteligente. Vai ficar lelezinho da cuca, vai chegar Parkinson lá, vai chegar o alemão lá, o Alzheimer, e vai acabar com tudo. Você vê que nem você mesmo você pode, você como corpo, ou você como mente, se você coloca a tua felicidade no teu corpo, na tua mente, tu tá ferrado. Então onde colocar? Não existe felicidade, então? Puxa, se não existe felicidade, então nós precisamos arrumar um outro Deus, que esse Deus que criou nós é um besta, né? Não existe. E essa felicidade é você encontrar quem tu é na realidade. Então o ser que encontrou quem ele é na realidade, eu gostaria que vocês lessem livros de seres realizados. Lessem, não um ser realizado há 3.000 anos atrás, que já desvirtuou tudo que foi escrito. Leiam livros de um cara realizado que, preferencialmente, que até esteja em vida ainda, ou foi embora há pouco tempo. Poder do Silêncio, Eckhart Tolle, muito bom. Muito bom. O Poder do Silêncio, o Poder do Agora, o Despertar de uma Nova Consciência, todos são do Eckhart Tolle. Tudo dessa escola aqui. Todos eles são dessa escola do Raman. O que é a situação ideal? Se bastar, não precisar de nada. Oi? É se bastar. É o quê? Se bastar. Sim. Não precisa de marido, de namorado, de filho, de não ninguém. Precisa. E precisa. É isso aí. Para se relacionar, né? Não precisa, mas precisa. Agora você começa Porque o mesmo Deus que está aqui, que me basta, está aí em você também. Então, se eu tenho a compreensão que quem está aqui é Deus, você tem a compreensão quem está aí é Deus, então nós dois vamos nos dar muito bem. Namastê. Namastê. Percebeu o que é namastê? O Deus que está aqui reconhece o Deus que está aí. Então nós nos complementamos. O mundo só pode retratar a perfeição de Deus através de bilhões e bilhões de formas diferentes para se unirem e fazer a fraternidade. Então existe essa fraternidade? Existe. Se você pegar certos grupos espiritualistas aí que fazem umas vilas, né, e todos eles vivem numa determinada vila e todo mundo trabalhando para o mesmo fim, é gostoso conviver com essas pessoas. Então você pode se entregar. Tem a mesma afinidade. É a meta. Então o que diferencia é a meta. Então, por enquanto, não entregue a tua felicidade na mão de ninguém. Mas, quem tem a compreensão, existem pessoas que têm mais compreensão, não compreensão total, porque se a gente tivesse a compreensão total, a gente não estaria aqui. Tem essa aí, né? Se está aqui, gente, é porque realmente nós não aprendemos a lição ainda. Seu Osmir, o senhor não acha que a meta também é ego? Porque assim... A meta o quê? A meta também não é ego? A meta? Sim, porque sim. Eu, por exemplo, vivo querendo sair da empresa, porque a empresa tem um monte de pessoas lá e eu não consigo, aí eu quero ir para uma casa onde tem plantas, mas eu fico pensando, isso é da minha mente, porque eu devia estar em paz agora. Uhum.
Se você coloca uma meta que você quer estar num lugar, o senhor falou dessa vila aí agora eu quis estar lá. Sim. Queria estar nessa vila, aí não volta para cá, para a mente? Não, bem colocado. Mas é assim mesmo, tá? De metinha em metinha vai chegando uma hora que a gente entende qual que é a meta real. Tá? Essas metas que a gente cria, como você acabou de falar, você vai ver que são todas transitórias, te dão prazer durante um certo tempo e depois não dá prazer mais. A meta de encontrar o ser real é a verdadeira meta. Tá? Então nós temos dois objetivos na vida. Nós temos um objetivo, vamos dizer, um objetivo do mundo e temos um objetivo para sair do mundo. Quando você consegue unir os seus dois objetivos, então você atua no mundo, mas tem em pano de fundo que você é o espírito, então você une as duas metas, a meta mundana e a meta espiritual, aí está tudo certo. Tudo beleza, fica tudo em paz, não tem problema nenhum você ter uma meta mundana. O problema é quando a tua meta é só mundana, e tu não tem o pano atrás de você da realidade. Percebeu a diferença? Então não há erro nenhum. Gente, ter desejos é totalmente natural. Tem nada de errado em ter desejos. O duro é quando você faz absurdos para realizar o teu desejo. Aí é complicado. Então, a mesma energia que você usa para ter um desejo no mundo, é essa mesma energia que você tem que usar para voltar para Deus. A energia é a mesma. Não tem duas. Então o que está faltando? O foco. O foco correto. Então, à medida que você vai criando focos mais espiritualistas, é a mesma energia do desejo. Então, o meu desejo de voltar para Deus chega num ponto tal que é tão grande, que tu volta para Deus. Mas é a mesma energia. Se você usar essa energia para voltar para o diabo, tu volta para o diabo. É isso aí. A energia é a mesma. Tá? Então, ter metas mundanas não é problema. O problema é quando todas as metas são mundanas. É nova, né? Mas dá uma avaliada nela. Porque você veja, a melhor avaliação que você faz disso é observar se essa tua meta ela é permanente. O que você quer conseguir vai ser permanente? Ela existe por si própria ou ela vai desaparecer depois de algum tempo? Tudo que vai desaparecer depois de algum tempo é irreal. O real, ele é eterno. Então, todos os nossos desejos são por coisas irreais, porque são coisas que vão desaparecer. A meta de voltar para Deus, essa é eterna. Então, reavalie onde nós temos que colocar nossas metas. Tá? Aqui, ó. Ao mesmo tempo, atue no mundo. Aí é o ensinamento do Vivekananda, tá? Quem fez o curso Qual foi o curso do Vivekananda que eu dei? Karma Yoga. Quem fez vai entender que você pode atuar no mundo sem ser do mundo. Então, atuar no mundo, onde você é um ator perante o mundo, problema nenhum. Agora, atuar no mundo, querendo frutos do mundo, você está ficando preso. Você fez esse curso do Karma Yoga? Entra no meu blog lá e faz ele, está lá disponível. Karma Yoga. Embasado nos ensinamentos do Vivekananda. Aí você vai ver que ter meta não tem problema nenhum. Mas entregue a meta para Deus. Oi. Nessa questão do senhor falando de ter a meta mundana, né, que é a meta da personalidade, a meta espiritual, nós temos que lembrar que como tudo que existe no mundo, no universo, Deus já deixou de uma maneira que funciona como uma pedagogia. Né? Uhum. De maneira que a própria vida é uma escola. Né? É isso aí. Como o senhor tem dito aqui. É isso aí. Esse mundo, eu te falei muitas vezes, César, esse mundo aqui é uma encrenca, mas tem um objetivo. Que o objetivo é te mostrar a realidade. É aquilo que eu te falei diversas vezes aqui. Se esse mundo fosse só coisa boa, você não voltava para Deus nunca. Aqui é bom, para que eu vou sair daqui?
Pois é. Reflita sobre isso aí, tá? Se alguém tem que te testar, é porque você é imperfeito. Quem é perfeito não precisa de teste. Então, quem é que precisa ser testado? O ego. Percebeu? Quando a gente começa a avaliar assim, a gente percebe a diferença entre consciência e ego. É essa a observação no dia a dia. Quando sou eu e quando é o ego. Isso é autoobservação. Muitas das vezes é a consciência que me faz atuar. Não só em atitudes, como em pensamentos. E tem muitas vezes que quem me faz atuar é o ego. Se é o ego que está atuando, então tu está enrolado. Se é a consciência que está atuando, tu é Deus. Percebe a diferença? Então a gente vê quando a gente sabe que nós temos consciência. Não, mentira, eu falei besteira outra vez. Nós não temos consciência. A consciência nos tem. Quando a consciência nos tem, não existe ego. Esse é o estado que um dos autores aí do Ramana chama de o estado sem ego. Quando você é puro espírito, aqui, vivendo aqui. Você vai viver em perpétuo samadhi, enquanto estiver aqui. Aí aquele corpo vai envelhecer, vai acabar aquele corpo vai morrer, é o que vai acontecer. E esse ser simplesmente não volta mais aqui. Você não precisa ir para outros mundos para ter um mundo mais evoluído. Sai aqui do Brasil e vai lá para a Alemanha. Aqui mesmo que você tem um mundo mais evoluído, vai lá para a Suíça. Não precisa. Aqui nesse mundo, você vê que tem, no nosso próprio mundo, tem lugares mais evoluídos. Tem. Então é assim, essa é a diversidade. Mas existem outros planetas? Então não vamos falar de mundo, vamos falar de planos de existência. Existe o plano físico, onde, neste momento, esse corpo aqui está falando no plano físico. Tá? Quando eu durmo, estou sonhando, esse corpo está dormindo e o corpo astral está atuando. É um outro mundo. Mas não vai pensar que você vai lá para o plano astral, que lá é melhor do que aqui, não. Lá é tão bom e tão ruim quanto aqui. Lá tem lugar muito bom e lugar muito ruim. Mas eu digo assim, em outros planetas não existe? Em outros planetas? Seres mais evoluídos. Pois é, vou te pegar agora de novo, dar um puxão de orelha. Que é que nós acabamos de falar o nosso tempo aqui. Quem quer saber isso? É o ego que quer saber isso aí. Percebe? A gente já quer saber como é que é a vida em Marte, como é que é a vida lá no outro. Nós não sabemos nem o que nós somos. Vê que falta foco. É legal saber o que é Marte, curiosidade, coisa e tal. Existe outro mundo, tem vida no outro mundo. Claro que tem vida em outro mundo, não tem a menor dúvida disso. Até a pedra tem vida. Pedra tem vida. Tá? De acordo com a espiritualidade, uma pedra é um ser vivo. Tá? Então tem vida em tudo quanto é lugar. Como tem vida em tudo quanto é lugar, tem vida mais avançada, mais ou menos, e mais atrasada. Então você sair daqui para ir lá para Marte, ou ir lá para Vênus, ou ir lá para Andrômeda, ir lá para outro lugar, você vai chegar lá, você vai encontrar a mesma diversidade que existe aqui. Agora, existem planos, sim. Plano onde, por exemplo, Deus Vishnu, ou Deus Krishna, tem um plano, um mundo desse Deus. Lá é perfeito, lá é quase perfeito, mas é ilusório. É ilusório porque você só tem o direito de ir para lá enquanto você tem crédito. Acabou teus créditos, tem que voltar. Então, esse tipo de pergunta, Joyce, legal, como curiosidade. Mas em vez de deixar o ego querer saber dessas coisas, volte para dentro. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Entende? Procura dentro de você. A resposta, vou te dar, é dura de engolir, tá?
Mas o mundo exterior não existe. Todo o universo está dentro de você. Quando você tiver a realização do ser, todo o universo está dentro de você. Então você vai estar em Marte, você vai estar em Vênus, você vai estar em tudo quanto é lugar. Ao passo que você quer chegar em Marte pelo mundo exterior, hoje nós nem temos tecnologia para isso. Então é curiosidade. Curiosidade. Então nós precisamos realmente diminuir a curiosidade e realmente fazer o trabalho de voltar para dentro. Então não é fazer uma meditação, não é meditação no universo, como é que é o universo, sou grande como o universo. É muito o contrário, é voltar para dentro. Cada vez mais para dentro, cada vez mais para dentro, cada vez mais para dentro, até você se conectar com a tua consciência. A consciência é total em você. Aí você vai saber tudo que você precisa saber sobre Marte, sobre Vênus, sobre tudo mais. Agora é tudo especulação. Tudo especulação. Tá? Essa é a verdade. Tá? Estão tentando provar que Marte tem vida. Tá? Nos estudos que a gente faz da teosofia, Marte já teve vida em ciclos anteriores. Agora está num ciclo de dormência. Depois vai acordar e vai ter vida lá de novo. É tudo cíclico. Mas toda essa ciclicidade é ilusão. O ser real dentro de ti não é ilusão. Esse é o foco, esse é o trabalho. Diminuir o poder do ego sobre nós, diminuir a curiosidade e atuar naquilo que você pode atuar. Eu não posso atuar em Marte, em Vênus, em Andrômeda de jeito nenhum. Não, pelo menos como Osmir, como pessoa, não tem como atuar nesse tipo de coisa. Tá? Mas em mim, eu tenho toda a força para atuar. Se existe alguma coisa que eu posso mudar no mundo, essa coisa sou eu. Então concentre todos os teus esforços naquilo que você pode mudar. Naquilo que você não pode mudar é perda de tempo. Não foi muito doído não, né? Não foi muito doído não, né? É mudar o teu caráter, mudar o nosso caráter. Isso nós podemos fazer a todo momento. Né? Mas é um trabalho longo, tá? Agora, tem o trabalho curto. O trabalho do curto é quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu. Acreditar fortemente naquilo que você está fazendo. Nessa própria vida, tu resolve tudo que você tem que resolver. Essa é a diferença do Ramana e as outras filosofias. A teosofia fala que nós precisamos de 777 vidas para resolver essa encrenca aqui. O Ramana falou, não, você resolve agora. Agora. Percebe a diferença? E como é que resolve isso agora? Com seriedade. Não com curiosidade. Com seriedade. Voltando para dentro. Vamos mais. Então, felicidade já falamos, né? As escrituras proclamam sem exceção que para alcançar a libertação, a mente tem que ser transcendida. Todas as escrituras falam isso aí, todas, tá? Todas, sem exceção. A mente tem que ser transcendida, tá? Uma vez que a pessoa sabe que o objetivo é o controle da mente, é fútil fazer um estudo interminável dela. É fútil. Então, descobrir Osíris, Ísis e Horus, é tudo futilidade. Tudo futilidade. Mas a gente adora essa sutilidade. Não é assim, César? Não é? Mas é isso aí. Tá? Então, o que é necessário para controlar a mente? Investigar dentro de si através do quem sou eu. Tá? Como poderia essa investigação na busca de ser feita nas Escrituras? As Escrituras não ensinam isso aí. Não. Você deve realizar o real através do próprio olho da sabedoria. O que o eu se refere está dentro dos 5 revestimentos. Tudo que você fala do eu, 5 revestimentos são 5 corpos. Tá? É o corpo físico, o corpo energético, o corpo astral, o corpo da mente, e vai para tudo corpos. Tá? Está tudo dentro desse revestimento. Enquanto que as escrituras estão fora deles, totalmente fora.
É fútil encontrar por meio da Escritura o eu real, que é realizado através da rejeição de tudo. Você tem que rejeitar tudo. Todos os revestimentos têm que ser rejeitados. Porque enquanto você acreditar no teu corpo sutil, nas tuas emoções, na tua mente, enquanto você estiver achando que isso é realidade, tu está preso. Então você tem que soltar todos eles, rejeitar todos eles. Você tem que rejeitar o corpo físico, o corpo astral e o corpo mental. Então quando você rejeita a mente, você tem que rejeitar inclusive todos os deuses que criam esse mundo. Rejeitar tudo. Tá? Então a libertação é investigar quem sou eu que estou preso e conhecer a tua natureza. Isso chama autoinquirição, uma vichara, mantendo a mente constantemente interiorizada e fixada no eu. Então, enquanto a mente estiver no mundo, tu está preso no mundo. Quando a tua mente voltar totalmente para dentro, tu se liberta do mundo. Você liberta do mundo. Voltar para dentro. Por isso que ele vem e diz que não tem lugar para você fazer isso. É aqui. Qualquer lugar que você tem, você faz isso aí. Chega um momento em que você tem que esquecer tudo que aprendeu. Quando eu falo isso aqui, tem gente que quer me bater. Viu? Esquece tudo que você aprendeu. Tudo que te ensinaram. Principalmente que ensinaram de Deus. Esquece tudo. Não existe. Existe dentro de mim. Fora de mim é tudo criação da mente. Tudo criação da mente. Então, o homem realizado é aquele que se refere aos atributos das Escrituras. Esses textos sagrados são inúteis. Dolorido, né? Falar que texto sagrado é inútil, né? Mas não são. Enquanto então, não tem a percepção que o Ramana está colocando aqui, os livros sagrados são muito úteis. Seja do budismo, do muçulmano, seja de quem for. A partir do instante que você tem uma leve percepção desse ser real aqui, esquece todas as Escrituras. Porque o teu caminho é único. Cada um de nós tem um caminho único. O que o Buda ensinou era o caminho do Buda. O que o Cristo ensinou é o caminho do Cristo. Mas o meu caminho não é o caminho do Cristo. O meu caminho não é o caminho do Buda. É o meu caminho. Serve como bússola para você começar a procurar. Depois esquece tudo. Como é que é? Por isso que os mestres vêm nesse plano, para nos ensinar os caminhos? Pois é. Está na hora de você começar a perguntar para dentro de você que caminho que é esse. Tá? Então, enquanto você está no reino da mente, os mestres estão no reino da mente. Então, os mestres que te ensinaram na neubiose, que ensinam aqui na teosofia, que ensinam, são todos reais. Não são irreais. São reais. Mas são reais enquanto você está com a tua consciência ligado na mente. Você transcendeu a tua consciência para o reino da consciência, não o reino da mente, os mestres são todos irreais. Então, os mestres são os gurus temporários. Nós precisamos de certos gurus para nos ensinar algumas coisas até você chegar perto do caminho e começar a trilhar o caminho por si próprio. Aí o único guru real é o guru, Mahaguru, é o que está dentro do teu coração. É ele que vai ser o teu mestre. Enquanto nós não sabemos que o verdadeiro mestre está dentro do nosso coração, então vamos aceitar um guru externo. Podemos aceitar o guru externo a qualquer momento. Pois é, mas cuidado com escolher o teu guru, viu? Tem guru para tudo quanto é gosto, viu? Tem guru para tudo quanto é gosto. Primeiro, se algum guru chegar e vai falar para você, o teu caminho é esse, eu vou te ajudar a fazer o teu caminho, joga esse guru fora. Joga fora. Nenhum sabe. Mas não, Marco. Fala, Marco. Então, eu tenho uma pergunta, uma dúvida de ordem meio prática, meio psicológica também, né?
Posso entender como um sinal de estar mais ou menos nesse caminho da busca do ser interno, um processo de profundo desencantamento, desilusão com o mundo, de esvaziamento, ou seja, praticamente nada do que eu busco ou do que eu encontro, eu sinto esse prazer. Sim. No mundo. Não consigo mais. Parece que existe um processo de desencanto mesmo. Eu gosto desse termo, um desencanto profundo com o mundo. Aí eu vou me fazendo a pergunta. O que fazer? Né? E parece assim que aí você tenta obter essas respostas com algumas instâncias. Por exemplo, na vocação. Né? A gente aprende desde pequeno que temos uma vocação. Não sei, eu nasci para ser, não sei, médico, o outro vai responder engenheiro. Mas aí você vai vendo também que essa resposta não sei se eu estou entendendo certo ou errado, mas dá a impressão que essa resposta também é dita pela mente. Porque ela está buscando vocação, está buscando prazer. O mundo diz para muitos até... conferencistas até dizem, ou orientam, trabalhar com aquilo que você gosta. Aí você vai vendo que tem a mente por trás. Aí você já fica sugestionado. Mas eu continuo então buscando essa realização no mundo através de uma ilusão. Então a impressão... Aí você vai vendo também que os pensamentos também não são o que é puro, o que é seu. As emoções também não. Então, resumindo, a impressão que dá é que para onde você corre, tem sempre uma ilusão. Então eu vou sair desse caminho, vou procurar em outro. Tem ilusão. Vou procurar em outro, tem ilusão. Então, o que eu consegui intuir, né? Até o pensamento é falso. Hoje eu consigo, a impressão que eu tenho é assim. O esvaziamento total até do pensamento. Eu só vou conseguir encontrar essa paz num processo de intuição que vai me dizendo isso. É como se eu resumisse assim, é um dane-se total. Eu vou procurando seguir algum caminho que eu não sei direito o que vai me dizer. A mente parece que é sempre a mente que está dizendo, mas eu não confio. Deixa eu tentar falar um pouquinho sobre isso aí, enquanto ainda tem 5 minutinhos, senão depois a gente não tem tempo mais. O ensinamento é mais ou menos o seguinte: enquanto você tiver qualquer apego pelo mundo, ou qualquer aversão pelo mundo, você está preso no mundo. Então, todas as suas metas que você falou, eu tenho uma tendência a, sei lá, ser médico, etc, 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 são coisas do mundo. E são coisas do ego. Então, todas essas metas que você está falando isso aí, é o ego do Marco que está realmente colocando isso como prioridade. Então, na realidade, não é que a gente tem que fugir do mundo. Não dá para fugir do mundo. Nós estamos vivendo do mundo, é impossível você fugir do mundo. Mas você pode agir no mundo sem dar seriedade a ele. Porque é difícil mostrar isso para você agora, Marco, mas o ensinamento, não só do Ramana, como de todos os mestres, é que esse mundo que nós adoramos, esse mundo que a gente percebe através dos nossos 5 sentidos, esse mundo não existe. Isso é uma percepção da nossa mente que acha que esse mundo existe. E nós lutamos para conseguir algumas coisas nesse mundo através dessa percepção oriunda dos nossos 5 sentidos. É o mundo real. Então nós temos essas percepções e queremos essas conquistas aí. Vou te colocar um só exemplo. Tá? Você está olhando de baixo para cima. Começa a fazer uma introspecção de cima para baixo. Imagina que você é um espírito, que você está lá em cima e que você tem um corpo aqui embaixo, e esse corpo aqui embaixo está cheio de dúvidas, cheio de desejos, cheio de aversões, mas ele sabe que isso é um corpo, que é uma mente, que é um pensamento que está cheio dessas coisas. Mas esse ser que está lá em cima, observando esse ser aqui, entre aspas, cheio de ignorâncias, tá? Esse é o que você é.
Mas você não está conectado a esse ser real, você está desligado dele. Então, enquanto você estiver desligado dele, todas as tuas metas, todas as tuas procuras, vai ser dentro daquilo que a nossa mente conhece. A nossa mente conhece esse mundo como ele é. E nós vamos sempre procurar a nossa realização no mundo. E nós vamos tentar isso 1 vida, 2 vidas, 3 vidas, 5, 10, 50, 100 vidas. Nós vamos tentar a realização sempre através do mundo, mesmo que seja no mundo depois da morte. Porque a morte para o ego não é uma morte, é simplesmente uma mudança de estado. O ego continua vivo depois da morte, atuando no plano astral. Então o ego não morre com a morte. A verdadeira morte é a extinção do ego. Mas a morte, como nós a conhecemos, não é a morte. É simplesmente troca de corpo. Então você está pensando, você está agindo, atuando sob a perspectiva do ego. Então, enquanto você acreditar que esse ego é uma realidade, todos os teus esforços em transcender o ego não vão ser frutíferos. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é se colocar na figura desse ser observador que está vendo o que você está fazendo, vendo o que você está sentindo, ele está triste com você ou alegre com você, mas esse é o ser real. Então, enquanto nós queremos realização nesse mundo, enquanto a gente quer agir no mundo, enquanto a gente tem aversão no mundo, então é o ego que está atuando, é o usurpador. Então, enquanto a gente achar que esse usurpador é real, todo o nosso trabalho espiritual é infrutífero. Então, a primeira coisa que você tem que fazer nas tuas meditações é enxergar esse ser que eu estou falando que está lá em cima, mas o correto não é lá em cima, o correto é o ser aqui dentro do coração. Então, você começar a fazer uma meditação no coração. Quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu? Voltar para dentro, me mostra a realidade. Eu já estou cansado, estou de saco cheio com esse mundo. Já apanhei para caramba, não estou querendo apanhar mais. Mostra a tua sinceridade, mostre a tua força naquilo que você quer. Quando você fizer isso durante um tempo, a Atma Vichara, você fizer isso durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, durante um certo tempo, com seriedade, você vai gradativamente tirando a força do ego, que hoje é o que está te dominando, mas não é você, é a mim, é a todos nós. Tá? Então, primeira coisa é essa conscientização. Tem alguma coisa maior dentro de mim. Deixa eu procurar essa coisa maior. E essa procura, o melhor exercício dentro do que eu já estudei, se chama Ramana, se chama Atma Vichara. Não sei se eu te falei, eu só te enrolei, mas comece a fazer essa interiorização, comece a olhar para dentro de você. Esquece, tenta durante pouco tempo, fique lá, 15 minutos. Quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu? Vem um pensamento, olha para o pensamento, manda ele catar coquinho, volta para dentro de novo. Quem sou eu, quem sou eu? Não dá atenção a nenhum pensamento que vier, a nenhuma emoção que vier. Não dê atenção. Fique lá, quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu. Faz isso, faz isso. Faça isso durante 6 meses, 1 ano, 2 anos, mas faz isso todo dia. Faz meia hora de manhã e meia hora à noite. Tá? Procure fazer. É assim que a mente vai perdendo o poder, que você está procurando a fonte que gera a mente. Quando a tua mente perceber que existe uma fonte que gera ela não tem medo de mergulhar na fonte, que é a mesma coisa que voltar para o Pai. Mas enquanto a mente não percebe que existe essa coisa maior do que ela é um empecilho. Ela não te permite fazer isso de jeito nenhum. Então, tu precisa de perseverança, precisa de trabalho. Vai lá. Não leve o mundo a sério. Não leve essas metas a sério. O teu destino está tudo definido. Se você vai ser isso, vai ser aquilo, pobre, rico, seja o que for, está tudo traçado. Porque essa meta no mundo é o Deus da natureza que faz ela acontecer. Então, o que vai acontecer com você, por mais que você tente evitar, vai acontecer.
E aquilo que não vai acontecer com você, por mais que você tentar fazer ela acontecer, não vai. Então, entrega para Deus, vai ser desse jeito. Significa que eu não vou fazer nada? Não. É impossível não fazer nada. Vai vir coisa de dentro de você que vai te obrigar a fazer as coisas. Mas sinta isso. Bote Deus como pano de fundo em tudo que você faz. Não precisamos de mais nada além disso. Gente, já são 9h35, estourei um pouquinho, mas a gente pode falar mais sobre isso depois, tá? Mas é você que vai ter que dar jeito nessa encrenca aí, cara. Eu não tenho como, eu nem ninguém não tem o poder de entrar dentro da tua cabeça e arrancar o que tem lá. O único cara que tem esse poder é você. Ninguém tem esse poder. Esse é o ensinamento da Raja Yoga quando você começa a fazer a tua limpeza. É você que vai ter que fazer esse trabalho, Marco. Você mesmo. Ok? Coragem, tá? A meta vale a pena. Boa noite a todos. Ok? Nossa, tá todo mundo... Mas vamos lá.